Bom, eu quero dar as boas-vindas a todos os presentes. Esse Animasérie Conecta que nós estamos fazendo hoje na nossa associação. E para apresentar, chamamos todos os associados, mas especialmente os associados fabricantes de PFF e respiratória, todos vocês, para que produtos para todos. É o primeiro de uma. Perdão, Raul, é só a minha internet que está falhando aqui ou todo mundo está ouvindo o Raul picado? Só para entender aqui. Sim, tá picado também. Não, Raul, a acho minha que a sua também conexão. tá picado, Raul. Tá com problema na sua conexão, Raul. Vamos fazer a partir de agora para apresentar. Eu não consegui escutar o Raul. Estava muito picado também. A internet vai voltar ruim. Eu posso sair daqui? 2.0. Não, a minha não caiu, não. Tá bem ruim, Raul, a internet. Raul, tu consegue nos ouvir? Ou Mônica? Eu consigo, estou ouvindo bem. Tá. O que tu acha da gente começar? Eu não sei se o Raul está próximo de ti, se ele também concorda. Só um minutinho, é Carla, né? Claro, sim, Só um Carla. minutinho, Carla, que eu vou verificar aqui. Tá Ele está ótimo. na sala aqui. Tá, certo. Obrigada. Então, sabe o que eu tenho? Pessoal, o seu Raul já está voltando, tá? Só um minutinho. Perfeito. Vamos lá, dona Márcia. Vamos. Pessoal, vou pedir para que cada um deixe seu microfone fechado, só abre se for interagir, por favor. Bom, eu acho que eu voltei. Estão todos me ouvindo agora? Por favor, Carla, Sim. vamos conversar com a Carla. Sim, Melhor. Ouvido muito bem. Eu mudei a internet, nós temos duas aqui, uma que é direta, né? Ih, deve estar dando o mesmo problema, Raul.
O mesmo problema de Eu novo. troquei para a cabeada, para a fiteza. A fiteza. Está cortando de novo, Raul. Estão escutando ou não estão escutando? Está cortando, Escutamos Raul. com Vamos falar falha. só com a Carla, vai. Carla, por favor. Tá certo, obrigada, Raul. De vez em quando a internet nos tritura, né? Mas vamos lá, espero que vocês todos estejam me ouvindo. Qualquer coisa, vocês, por favor, sinalizem, tá? Para que a gente possa tentar de uma outra forma. Mas eu quero primeiro agradecer, né? Agradecer por vocês estarem todos aqui. É um grande prazer para a Fitesa ter o grupo, então, da AnimaSeg, para que a gente possa apresentar um pouco da nossa empresa e também dos nossos produtos para a área de proteção respiratória, né? Focando em soluções para proteção respiratória. Então, como muitos de vocês já nos conhecem, né? Tenho certeza que conversamos já em muitas oportunidades. A Fitesa é uma empresa líder, né? Um dos maiores fabricantes de não tecido mundialmente. Né? Nós fabricamos para diversos tipos de mercado. Vamos falar um pouquinho disso depois. E ela é uma empresa brasileira. Né? Nós somos uma empresa com capital 100% brasileiro, com uma presença muito grande internacionalmente. Então, não só na indústria de não tecidos, mas em todo o Brasil, a Fitesa é reconhecida por ser, então, uma multinacional com um capital nacional. Né? Nós temos atualmente uma presença global, né? Onde possuímos 23 plantas em 13 países. Né? Isso faz com que a gente consiga ter um atendimento da cadeia muito adequado. Né? A gente consegue também fazer trocas, né, de diferentes capacidades entre os países e entre as nossas plantas. No Brasil, nós temos 4 plantas em operação atualmente, né? Uma em Gravataí e 3 em São Paulo. Né? E também temos outras plantas aqui na América Latina. Temos escritórios de venda no Japão, mas a nossa área corporativa fica toda no Brasil. Né? Quem conhece a Fitesa já há mais tempo também sabe um pouco da nossa tendência, né? A nossa veia de inovação. Então, nós somos muito orgulhosos disso, de poder ter a inovação como o fomento de novos negócios com os nossos clientes, né? Poder atender os mercados de uma forma mais atrativa, né? Sempre estando à frente das necessidades, tanto em materiais higiênicos como em materiais médicos. Então, nós somos uma empresa que temos efetivamente linhas de produção em escala piloto, né? Quem já foi numa indústria de não tecido sabe que as nossas linhas são imensas, né? Variam de largura de 2 metros até 5 metros, 5 metros e pouco. Então, a gente tem linhas pequenas, onde a gente consegue fazer de uma forma bem, digamos, bem específica, desenvolvimentos para cada tipo de cliente. Então, a gente busca sempre essa veia de inovação. E uma coisa que não poderíamos deixar de estarmos muito atentos é a questão verde, né? Então, sabemos que somos uma indústria de transformação de polímeros, mas não é por isso que a gente deixa de focar em alternativas, tanto de resinas feitas de polímeros sustentáveis, compostáveis, né? E busca também a melhor reciclabilidade, tanto nos nossos processos, quanto nos nossos produtos. Né? E isso a gente gosta muito de trabalhar junto aos clientes nas suas demandas, não só de produtos finais para o mercado, mas também de suporte para as questões de reciclagem. Né? Estamos juntos, né? Sabemos que estamos juntos desde os anos 90, né? Nessa questão do mercado de filtração de ar. Né, a Fitesa, então, é a primeira empresa que começou a produzir em escala industrial melt blow no nosso continente latino-americano. Né? Então, nós produzimos tanto a parte do melt blow quanto as camadas internas e externas, tanto de máscaras cirúrgicas, respiradores,
para os principais fabricantes de máscaras cirúrgicas e respiradores atualmente aqui no Brasil. Né? Falando um pouquinho da nossa história, então, a gente começou lá em 1989, começando a produzir não tecidos Spunbond, né, para o mercado majoritariamente higiênico. Então, que quando a gente fala higiênico, a gente quer dizer fraldas, fraldas descartáveis, protetores, absorventes femininos, wipes, também para limpeza infantil. E logo depois de começarmos essas produções, nós já instalamos a nossa primeira linha de Melt Blow aqui em Gravataí. Então, foi em 1993 que começa a nossa história de desenvolvimento de tecnologias em Melt Blow para filtração de ar, absorvedores de óleo, filtração de líquidos. Em 2004, a gente observou que precisávamos expandir a capacidade, né? A gente estava com mais players no mercado brasileiro, né? A proteção respiratória se tornou relevante, cada vez mais relevante aqui no nosso continente, principalmente no Brasil. Nós instalamos uma segunda linha, né? Estado da arte naquele momento e ainda muito adequada até hoje, né? Onde nós temos, enfim, variados tratamentos e variadas itens de suporte produtivos desenvolvidos pela FITESA, pelos nossos centros de tecnologia, para sempre disponibilizar os melhores produtos para esse mercado. Mas, até 2009, nós estávamos com um crescimento horizontal, né? Crescíamos um pouco, dependendo né, de como a gente conseguia ajustar os nossos processos para fornecer aos mercados, mas foi em 2019, efetivamente, depois de nós já termos instalado a nossa primeira Recofil, que a gente começou a fazer joint ventures, fizemos a primeira com a FiberWeb, né, e começamos a crescer efetivamente. Depois de 2019, a gente pôde adquirir efetivamente a parte da FiberWeb nessa joint venture, que era a parte de higiênicos, né, e também partir uma linha nova no Peru. Né, num país que tinha bastante demanda de não tecido, nós estávamos do lado de cá da cordilheira, digamos assim, e era interessante que a FITESA se posicionasse naquele lado. Em 2017, a gente teve a aquisição da Pantex. Para o nosso mercado, para a nossa área de proteção respiratória, acaba sendo uma empresa que a gente não escuta falar muito, mas ela é muito vinculada a produtos também para o mercado de higiênicos, né? Então, fraldas absorventes utilizam os materiais da Pantex. Em 2018, tivemos uma joint venture na Tailândia, né? Chamando então de FITESA CNC. E em 2020, a gente pôde também ampliar um pouco mais a nossa capacidade, tendo então a aquisição da FITESA CNC, da Freudenberg, né, que também era um fornecedor que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né, da parte, então, de materiais cardados. E adquirimos também a Fiber Dynamics e a Tradegar nos Estados Unidos e Europa, né, nas plantas deles dessas áreas. Além disso, o que aconteceu em 2020, né, pessoal? Aconteceu o início da pandemia, né, onde a gente está até hoje, e isso fez com que a FITESA, com a agilidade que ela tem e a capacidade de investimento, né, por ser uma empresa familiar, né, nós temos capacidade e agilidade em tomar decisões e poder fazer instalação, então, de 5 novas linhas de Melt Blow, que foi o que aconteceu, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa. Né? Então, todas as linhas são estado da arte, né? Atualmente, os ativos mais relevantes para a produção de não tecidos e digamos que o produtor com melhor capacidade de qualidade e de inovação é uma empresa alemã chamada Reifenhauser, e ela fornece as linhas Recofil, então foram as linhas que a gente pôde fazer os investimentos
já em julho, em Gravataí, né? Então, começamos a pandemia, a FTES observou que precisava atender a demanda brasileira, né? Nós estávamos juntos passando por isso, nós tínhamos grande parte dos nossos clientes aqui no Brasil precisando de material, fizemos várias adaptações nos nossos produtos no decorrer do ano passado, sempre prezando por manter o atendimento das especificações, mas jogando da melhor forma para que o volume pudesse ser entregue para atender a população, né? E a todo o sistema de saúde brasileiro, que foi pelo que todos nós lutamos muito ano passado. Né? Depois dessa linha instalada em julho aqui no Brasil, a gente teve outras linhas instaladas na Itália, na Alemanha, uma outra linha no Brasil em dezembro, e finalizando em janeiro de 2021, a gente instalou também uma linha de Melt-Blow para filtração de ar em Simpsonville. Então, a FTESA trabalha, né, com as linhas de Melt-Blow muito dedicadas para esse mercado de filtração de ar, né, com a expertise e o know-how que a gente desenvolveu desde os anos 90, né, tendo, então, uma ampla capacidade de dosagem de aditivos que conseguem manter a melhor performance nos nossos produtos finais. Né? Nós temos também sistemas de tratamento eletrostático proprietários desenvolvidos para os nossos equipamentos, então, apesar dos fornecedores dos equipamentos terem os seus, a gente sempre prefere adaptar para o nosso, que é já testado, né, e consolidado dentro da FTES e dos nossos clientes, para melhor performance. E também temos laboratórios internos, né, não só aqui no Brasil, mas em todas as nossas plantas e nos nossos centros de inovação, que capacitam que a gente consiga fazer a avaliação do nosso material de uma forma global, né? Os padrões que a gente segue aqui são os mesmos padrões que a gente segue na Europa, e também a gente consegue dar esse suporte para os nossos clientes, né? Tanto os clientes já de longa data, quanto os clientes novos entrantes, digamos assim, que tivemos durante o ano passado, a gente consegue avaliar, não de uma forma como um laboratório certificado, com certeza não, mas a gente consegue avaliar, sim, as propostas, né, a junção de produtos, os compósitos que as pessoas querem fazer para avaliar se vai dar a performance adequada para os produtos finais, para os respiradores, certo? Então, falando um pouco sobre a nossa pegada global, né, é uma empresa que tem, então, presença em diferentes continentes, né, podendo tanto trocar tecnicamente quanto a questão dos equipamentos também. A gente está sempre buscando os melhores equipamentos possíveis para entregar as melhores performances possíveis. E possuímos, então, os nossos 5 centros de inovação na China, Kerkrad, Tressano, na Itália, Terre Haute e Simpsonville. Então, esses são os centros de inovação que suportam, né, os drives mais arrojados, digamos assim, em inovação, mas vocês, como os nossos clientes, sabem que a FTESA Gravataí se reinventou de diversas formas durante o ano passado e durante esse ano, e inovação é algo que a gente vem trazendo dia após dia para o mercado de filtração de ar. Falando um pouquinho mais da nossa história, né? A gente tem, então, essas linhas, se preparou rapidamente e seguimos aqui, né? Seguimos como uma indústria nacional, reforçamos esse nosso compromisso como indústria nacional, né? Não teve nenhum cliente que ficou desatendido durante a pandemia. Talvez os prazos tiveram que ser um pouco alargados, né? Os produtos a gente otimizou juntos como empresa, mas eu acho que o meio ambiente que nós criamos, né, de buscar soluções e fornecer o melhor para o nosso sistema de saúde o ano passado, podemos constatar que foi muito válido. Tanto que hoje, né, estamos aqui com uma autossuficiência
nos itens de proteção de ar. Né? Então, em 2004, né, nos chama a atenção que em 2004, quando a gente lançou nossa segunda linha de Melt Blow, também foi quando a gente viu que as importações, principalmente nos itens de máscara cirúrgica, dispararam. Né? Então, nós instalamos uma linha no mesmo momento em que o mercado deu uma queda, né, na demanda, mas ainda assim nós estávamos aqui, né, presentes durante algumas pandemias, né, tanto da gripe suína, participamos da gripe A em 2014 e, por último, que está vivo ainda entre nós, o Covid-19. Né, estamos aqui e seguiremos aqui, né, sempre buscando melhorar cada vez mais os nossos produtos para que todos possamos crescer juntos. Então, alguns últimos anúncios, né, da Ftesa, não só para o mercado de filtração de ar, mas a gente está instalando novas linhas também no nosso site de Cosmópolis, né? Então, outra linha de produção, Recofil 5, Estado da Arte, em São Paulo. As duas linhas de Melt Blow em Gravataí, que nós instalamos. Em janeiro desse ano, a gente também lançou um produto que elimina vírus, né? Então, um dos tipos de coronavírus, a gente pôde correr durante a pandemia, né, para atender algumas demandas que a gente teve dos clientes, e achamos que sim, que é um produto que entrega, né, benefícios muito consistentes. O ano que vem, né, a gente vai ter uma máquina de spunlace que foi lançada em maio desse ano, então ela vai se dedicar predominantemente para o mercado de wipes, mas também vai ser usado pelo mercado de proteção médica. Né? E o que não foi anunciado, que nós gostaríamos de contar para vocês em primeira mão hoje, são resultados que nós obtivemos de laboratórios renomados aqui no Brasil, onde nós conseguimos, então, também desenvolver aqui no Brasil, já tínhamos na Europa, mas desenvolvemos também aqui no Brasil, nossa linha de Melt Blow para filtração tanto de sólidos quanto de líquidos. Então, a filtração de partículas de óleo, né, também estão sendo atendidas pelos nossos produtos. Aqui é um footprint da Ftesa, né, para quais são os nossos principais mercados. Então, sim, não tecidos mundialmente, nós sabemos, né, majoritariamente são feitos para área higiênicas, então o maior volume disso mundialmente é para a área higiênica. Claro que isso mudou um pouco, né, no ano passado, higiênico e saúde ficaram bem comparáveis, né, mas também temos fornecimento de materiais para o mercado industrial. Então, agricultura, proteção de culturas, né, proteção de melão, fumo, banana, enfim, a gente vê num tecido desde o Google Earth, né, se a gente vai e simula passar pelo Nordeste, a gente vê grandes plantações, todas cobertas de branco, em algumas áreas da Europa também, grandes áreas brancas, são os não tecidos, então, presentes para auxiliar também a indústria alimentícia. Né? Então, esses são os mercados, basicamente, que a Ftesa trabalha. Para a área da saúde, a gente tem produtos específicos para cada tipo de aplicação, cada tipo de norma em cada país. Né? A gente sabe que cada grande grupo de países, digamos assim, a Europa cria suas normas, os Estados Unidos cria suas normas, o Brasil usa como base normas europeias e americanas para desenvolver também as suas próprias normas. Né? E a gente faz isso para tudo, desde roupas, campos cirúrgicos, embalagens de esterilização, até efetivamente as máscaras cirúrgicas e os respiradores, que são os itens que mais nos interessam hoje. Né? Além disso, também macacões de proteção, laminados, né? Também em SMS, wipes para sanitização,
elástico para as máscaras, não que a gente fabrique o elástico, mas sim um não tecido elástico ou composto de filme elástico com não tecidos. Tudo isso é entregue pela FITESA para ser um pacote, né, de soluções para o mercado da saúde. Falando um pouquinho, então, dos respiradores, nós sabemos, vocês sabem melhor do que eu, mas todos nós sabemos as normas pelas quais a gente é medido, digamos assim. Né? Então, eficiência de filtração de partículas, resistência à respiração, a nossa busca sempre é para ter a maior eficiência de filtração de partículas com a menor resistência à respiração possível. Né? Esse é um item que a gente sabe que a gente teve um comprometimento um pouco maior, mesmo atendendo todas as normas durante a pandemia. Agora a gente está redesenhando todos os produtos, vocês já puderam receber, já oferecemos, né? Já estamos fornecendo produtos sempre melhores em resistência à respiração para essas aplicações. Então, a gente costuma ter produtos específicos para cada classe de filtração, né? Lembrando, nós possuímos os equipamentos de testes aqui em Gravataí, como nas nossas outras plantas, então é um laboratório que os nossos clientes podem utilizar como apoio, como suporte, né? Eventualmente os nossos clientes têm também os equipamentos, mas eu quero fazer uma comparação interlaboratorial, quero avaliar antes de mandar para o nosso laboratório certificador aqui do Brasil. Isso tudo a gente pode fazer sempre em parceria e buscando, né, fazer o melhor desenho de produto possível. Então, falando um pouco dos nossos produtos, né? Durante a pandemia ficou mais gritante ainda a capacidade de adesão das pessoas ao uso das máscaras dos respiradores, né? Nós efetivamente começamos a usar todos os dias, todo momento, máscaras cirúrgicas e respiradores. Então, nós vimos que ter uma baixa resistência à respiração e um baixo desprendimento de partícula é básico, né, para que a pessoa fique efetivamente utilizando de forma correta o respirador durante o dia inteiro. Então, focando no conforto do usuário, né, a gente desenvolveu produtos um pouco diferentes para que tu não gere nenhum desconforto durante a utilização com a geração de fibras coçando o teu nariz ou com a alta resistência à respiração. Além disso, né, a gente sabe que quem está fabricando são as pessoas que definem o design, o melhor design do respirador, e a gente também tem algumas soluções inovadoras, né? Então, além dos não tecidos tradicionais, a gente pode utilizar não tecidos com um toque mais macio, né, com uma calandragem diferente, né, com um padrão de estampa, então, diferente, que ainda possa oferecer um conforto mais notável, né, aos produtos. Então, isso é a maior parte do mercado? Não é, mas para alguns nichos isso se justifica e se torna importante, né? Para o filtro, então, nós fornecemos o nosso melt blow ou compósitos, né, que é o não tecido spun bond com a camada de melt blow, sempre focando, né, na filtração do tamanho de partícula mais penetrante. Então, todos nós sabemos isso, né, que os nossos respiradores, que os nossos filtros são testados da forma mais agressiva para garantir, então, que dessa forma eles tenham uma eficiência altíssima, tanto em partículas maiores quanto menores do que os nossos 0,3 microns. Né? E comparando um pouco, né, quando a gente para olhar o tamanho de poro do melt blow, né, algumas pessoas foram pesquisando profundamente isso, né, e olhando, fio de cabelo tem mais ou menos o diâmetro de 70 microns, o diâmetro do melt blow é 1 micron, vamos supor, né, em torno de 1 micron.
como é que tu me garante que o Meltblow vai filtrar, né, o coronavírus, que o tamanho médio dele é 0,12 microns? Bom, nós sabemos, né, nós sabemos que o vírus, a bactéria, enfim, eles não andam sozinhos no ar, eles precisam estar em gotículas, né, em aerossóis, que vão lá de 5 até 10 microns. E nós sabemos também que existem variadas formas de filtração de ar, variados métodos, né, de filtração de ar. E não é porque o poro é maior que as fibras que estão ali com todas as aditivações necessárias, com todo o tratamento eletrostático e tudo mais, elas é que fazem o papel, então, de atrair essas partículas pequenas e deixar o nosso filtro com uma alta capacidade de filtração, com uma alta performance, né? Então, é sempre um ponto que a gente comenta, nós aqui sabemos, mas é sempre bom que a gente tenha essa didática, né, para explicar para o grande público e para os usuários, no fim, dos nossos produtos. Falando um pouquinho, então, de produtos especificamente, né? O que nós estamos fornecendo ao mercado como materiais padrão para a classe de filtração PFF1? Bom, nós temos para partículas sólidas o nosso Meltblow 25 gramas, né? Quando o produtor prefere um material compósito, já com a camada interna da máscara acoplada, a gente fornece, então, um SM 55 gramas por metro quadrado, né? Para partículas sólidas também. E parte do nosso lançamento é o Meltblow 27 gramas por metro quadrado, que filtra não só partículas sólidas, como partículas líquidas, né? Então, esse é um lançamento, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente providencia informações técnicas, tá? Mas é algo que a gente quer compartilhar com vocês. Para a classe de filtração PFF2, a gente fornece um Meltblow 40 gramas, então uma camada apenas de Meltblow para partículas sólidas, ou um compósito Spun Bonded Meltblow 60 gramas por metro quadrado, ou podem ser usadas 2 camadas de Meltblow 27 gramas para filtrar tanto as partículas sólidas quanto as líquidas. Para a classe de filtração PFF3, 99%, então, nós indicamos 2 camadas do Meltblow 27 gramas por metro quadrado para a filtração de sólidos, certo? Filtração de sólidos líquidos nessa classe a gente ainda está desenvolvendo, né? Já tem um bom indício do que a gente vai poder oferecer, mas ainda não temos pronto, certo? Aqui é sempre importante ressaltar, né? Esses produtos são produtos padrão, que para alguns designs de respiradores são bastante adequados, né? Mas a gente sempre pode desenvolver baseado em requisitos do cliente, né? Alguém tem um design diferente de máscara, uma adaptabilidade a um mercado específico, né? Isso tudo a gente pode conversar e desenvolver tanto nas nossas linhas de produção quanto nos nossos laboratórios. Outra parte é a camada estruturante, né? Nós também passamos por uma pequena alteração durante a pandemia, né? Onde o mercado em geral usava muito camadas estruturantes de fibras mistas, né? Não só de polipropileno. E a Ftesa trouxe, então, essa oferta de Spun-Bond de polipropileno, 100% polipropileno, em gramaturas altas, funcionando, então, como camada estruturante, né? Então, evitando o colapso do respirador, que está bem vedado, né, durante a respiração. Então, essa questão da composição 100% em polipropileno é uma questão importante, porque ela está alinhada com um dos drives de sustentabilidade da Ftesa,
né? A gente ouviu muito no mercado os nossos clientes também pedindo soluções para reciclagem das aparas dos respiradores, né? Como é que eu reciclo? Porque eu acabo tendo não tecidos de diferentes composições, não só de polipropileno. Como é que é a melhor forma de reciclagem? A gente sabe que isso pode ser vendido, doado, enfim, mas tu tendo um composto único, o uso final deste material consegue ser mais nobre, né? Então, é um ponto positivo. Além disso, as camadas externas sempre podem ter requisitos também de diferenciação, né? Então, podem ter alguns benefícios diferentes para se destacar visualmente, então, padrões de calendragem diferentes, cores diferentes, né? A questão da sustentabilidade, de utilizarmos matérias-primas diferentes também pode ser aplicado, mas a reciclagem também é um ponto de sustentabilidade, né? E alta proteção, né? Então, não tecidos com proteções diferentes para utilizações diferentes. Falando um pouquinho de alta proteção, a gente tem a questão do lançamento feito esse ano, que é o Fitesa Shield AV. O que é, então, esse Fitesa Shield AV? É um não tecido testado mediante uma norma, onde nós adicionamos aditivos de íons de prata, né, que ele consegue eliminar 99,9% em até 15 minutos de contato. Então, ele inativa um tipo de coronavírus que é muito semelhante ao SARS-CoV-2. Queria comentar para vocês duas coisas. Por que um tipo de coronavírus, Carla, e não o SARS-CoV-2 especificamente? Bom, na Fitesa, qualquer lançamento que nós façamos, ele precisa ser testado mediante normas internacionais para garantia de sua performance. Então, a melhor norma que nós encontramos foi a determinação de atividade antiviral em superfícies têxteis, né? E ela é uma norma que tem alguns vírus que tu pode escolher para utilizar. Foi essa norma que nós utilizamos. Outro destaque que eu queria dizer para vocês a gente está falando nesse não tecido aqui com a capa externa, ou enfim, até a capa interna do respirador. Mas utilizá-lo nunca, de forma nenhuma, vai eliminar a utilização da camada de filtro, né? Nós sabemos que qualquer coisa para eliminar o vírus, ele precisa de um tempo de contato com esse vírus, né, para inativar, que é a palavra correta. E nós precisamos ter ali o Meltflow para filtrar as necessidades das indústrias e, né, em todas as aplicações finais que a gente utiliza o respirador. Então, uma solução não elimina a outra, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, né? Eu, por exemplo, agora estou aqui, com o meu respirador aqui do lado, né, na mesa. Essa mesa foi sanitizada hoje no início do dia. Eu não sei se agora tem algum vírus aqui ou não, mas no momento em que eu usar, a tendência é que a camada externa dela esteja com a menor quantidade de vírus possível, porque tem Fitesa Shield na cobertura externa. Esse não tecido, ele passou, então, por todos os testes para se demonstrar tóxico, né? Então, sensibilização, irritabilidade dérmica, todos esses pontos de biocompatibilidade. Tá? Então, ele é compatível com a utilização dos requisitos tanto da Anvisa, FDA, União Europeia. Ele não afeta outras propriedades do produto, né? Então, a soldagem dele por ultrassom segue bastante adequada, né? Como os não tecidos de polipropileno padrão. E estamos aqui, né? Para o que vocês precisarem, conversem conosco. Falando um pouquinho, então, do teste que nós fizemos, foi de acordo com a ISO 18184, que é avaliação de atividade antiviral de superfícies têxteis, e foi usado esse coronavírus MHV,
certo? Que é o mesmo gênero e família das espécies SARS-CoV que já existiam. Então, um resuminho, né, das nossas soluções para o mercado de respiradores. Temos a camada interna, então, né? A maior função é manter o conforto, evitar a irritação no contato com a pele e proteger o filtro, claro, né? Homens e mulheres têm que usar um respirador e não destruir internamente o respirador, por maior que seja a barba ou menor, porque daí ela acaba agredindo mais os não tecidos. Então, nós temos o Spun Bond com baixo desprendimento de partículas, ele é atóxico, sem problemas de utilização em contato com a pele. Segunda camada, então, é o filtro, né? Sempre o maior compromisso possível entre a eficiência de filtração e a resistência à respiração, cumprindo as normas do nosso segmento, né? Então, tem filtros com excelentes performances e sempre podemos desenvolver coisas diferentes, temos capacidade para isso, né? Disponível para as 3 classes de filtração da nossa norma brasileira e também para PFF1 e 2 para partícula de sal e óleo, agora comentando com vocês. Depois a gente tem a camada estruturante, né? Que no nosso portfólio a gente fornece um Spun Bond de alta gramatura, né, que mantém então a estrutura do respirador, é 100% polipropileno, pode ser usado em diversas cores. E depois algumas pessoas usam, outras pessoas não usam, que são camadas externas, né? As camadas externas são muito utilizadas para diferenciar o respirador, para agregar mais utilização a eles, né? Hoje em dia, quem tem filho adolescente, né? Eu escuto aqui os meus colegas estão sempre me perguntando: eu quero um respirador preto com elástico preto, porque eles não querem ir para a aula com máscara branca ou azul, né? Então as meninas querem as rosas, né? Então a gente sabe como isso está sendo demandado, essa diferenciação. A gente sabe que dá muito trabalho, né, se diferenciar nesse aspecto, e que a relevância disso a gente pode até questionar pelo lado técnico, mas quando é para realmente a pessoa utilizar, fica inquestionável que é sim importante e relevante. Então temos também diferentes diferenciações visuais, calandragens, cores, não tecidos com né, approaches diferentes mesmo para o melhor atendimento, sempre respeitando o design que cada fabricante quer dar, a eficiência que cada fabricante quer buscar no seu respirador. Então, além disso, também falando um pouquinho do nosso material Spun Bond Melt Blow para as camadas de filtro, né? Por que a gente fornece os materiais consolidados? Bom, os materiais consolidados são majoritariamente oferecidos ao mercado por solicitação dos nossos clientes, né? Para otimização do processo produtivo, para ter uma matéria-prima menos, tu insere uma matéria-prima menos no teu processo, tu controla uma matéria-prima menos no teu estoque, tu vai ter menos paradas, né, para troca de insumos. Então, acaba sendo algo que é bastante interessante para alguns dos nossos clientes. Certo? Falando um pouquinho de máscaras cirúrgicas, eu sei que não é o nosso foco aqui hoje, mas só como também é filtração de ar, a gente queria agregar um pouquinho, certo? Então, máscaras cirúrgicas também, com o equipamento que nós testamos nos respiradores, é possível fazer várias correlações e certificar os nossos materiais de máscaras cirúrgicas lote a lote, assim como a gente mede os respiradores lote a lote, né? Então, a gente acaba usando o conhecimento de um mercado em outro para poder garantir para o mercado a melhor qualidade e controle de qualidade lote a lote, rolo a rolo,
para os nossos clientes. Então, as propriedades básicas de uma máscara cirúrgica são eficiência de filtração bacteriológica, né? Esse é um teste feito com uma aspersão de partículas impregnadas com bactérias, né? O diâmetro é de 3 microns, mas a gente consegue correlacionar no TSI também, além de, claro, né, ter todos os laudos em laboratórios certificados e reconhecidos internacionalmente, né? Então, todos os materiais que a FITESA consegue mandar as matérias-primas para certificação e laudar, a gente envia para que vocês sempre tenham o nosso suporte técnico para qualquer demanda né, de legislação que vocês tenham, junto à Anvisa, Fundacentro, todas essas coisas. Pressão diferencial é um ponto, né, respirabilidade é muito importante nos respiradores e a pressão diferencial é muito importante nas máscaras cirúrgicas, medimos isso lote a lote, equipamento dedicado específico para isso. Filtragem de partículas, então, eficiência de filtração de partículas de látex com 0,1 microns de diâmetro, né? Isso também temos laudos de todos os nossos produtos e também conseguimos fazer correlações internas. E, por último, é o impacto de spray de sangue sintético, né? Tanto nas normas da Europa quanto nas normas dos Estados Unidos e também a nova norma brasileira, né, que tem como base a norma americana, é um pouco diferente, mas os requisitos disponibilizados nesse quadro são iguais. Então, a gente atende tanto eficiência de filtração de bactérias desde 95% até 99%, não tem na norma, mas alguns clientes de alguns países definiram se diferenciar dessa maneira, né, nas máscaras cirúrgicas, ter eficiência de filtração de bactérias acima de 99%. Quanto menor a pressão diferencial, melhor, e aqui a gente se encaixa muito bem com a linha que a gente está fornecendo no mercado. Eficiência de filtração de partículas também é bastante tranquilo, né, o atendimento pela FITESA. E a resistência ao impacto do spray de sangue, né, ele é muito do compósito da máscara cirúrgica. Então, em breve, nós vamos começar a ver nas farmácias, né, nos hospitais, máscara cirúrgica nível 1, nível 0, nível 3, enfim, o que quer dizer isso? É a resistência ao spray de sangue sintético. Então, é a pressão desse spray sendo feita na capa externa da máscara e tu verifique internamente se passou ou não passou. Então, para que tu consiga uma excelente resistência ao spray de sangue sintético, que seria o nível 3 dos Estados Unidos, o mais exigente, né, e também da norma brasileira agora, que está em lançamento final, já logo vai estar na loja da BNT, são as camadas que tu define nessa máscara cirúrgica, né, que define essa resistência. Flamabilidade, limpeza microbiológica, tudo isso os não tecidos também aprovam com facilidade. Então, para esse mercado também, a gente tem uma série de produtos. Camada interna, sim, precisamos evitar o desprendimento de partículas, né, e tem materiais compatíveis, inertes para a nossa pele. O filtro tem melt blow, então, com requisitos de BFE de 95% até 99%, depende de cada design de máscara cirúrgica do cliente. A camada externa, a questão de diferenciação visual, adaptação do mercado, né, cores, hoje em dia impressões, né, para as máscaras infantis, a gente já está vendo bastante demanda diferente. E além disso, a FITESA também traz um produto inovador, né, que é um material Ready to Use, que é o nosso RTU. Então, esse material, o que é? É a consolidação sem calandragem. Então, são 3 capas separadas de Spun Bond, Melt Blow e Spun Bond, fornecidas num único rolo, certo? Que otimiza, então, o processo produtivo dos nossos clientes. E também a gestão de estoque. Então, alguns clientes se adaptam muito bem,
a esse fornecimento. Outros requerem testes, a gente também adaptou já algum tipo de produto, já fez outros lançamentos no mercado, para que os clientes possam aproveitar essa melhor otimização de materiais para fabricação de máscaras cirúrgicas. Aqui temos exemplos, né, de clientes que fabricam tanto respiradores quanto máscaras cirúrgicas conosco. Então, pessoal, né, sempre buscando soluções inovadoras com as melhores performances possíveis, né? A FTES é muito comprometida com a qualidade, né? A gente tem uma grande preocupação e exigência, né, em manter a qualidade dos nossos produtos. O nosso serviço, a gente sempre busca que seja o melhor serviço, a melhor experiência possível, né, de soluções para os nossos clientes. Novamente, né, os produtos com alta qualidade e uma comunicação sempre transparente, né, por melhores notícias, piores notícias, pior é não ter notícias, né? Então, nós somos uma equipe muito disponível e muito aberta para que a gente possa estar sempre discutindo e buscando soluções que agreguem para todos os lados da cadeia, né? Links da cadeia. Nossos processos são sempre muito eficientes e responsáveis, né? Tanto para todas as pessoas quanto para o meio ambiente. Então, a FTES é uma empresa preocupada com o meio ambiente e não só preocupada, ela faz ações que justifiquem e que comprovem isso, né? E somos uma organização rápida, com alto poder de decisão, né? Onde a gente viu durante a pandemia que foi um ponto crucial para manter o atendimento e melhorar cada vez mais o atendimento e os serviços para os nossos clientes, certo? E a nossa, né, a gente está sempre buscando tornar o trabalho mais fácil e a vida melhor, né? Tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos clientes de toda a cadeia, fornecedores, enfim, de todos. Eu agradeço a atenção de vocês, abro para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Todos que tiverem perguntas, por favor, peçam a palavra e podem fazê-las. Aparentemente, não temos perguntas. Tem certeza, gente? Eu quero ouvir as perguntas de vocês. A gente sempre pode aprender mais e crescer mais com isso. Cara, uma pergunta que eu mesmo faço aqui. Vocês aumentaram muito a produção do início da pandemia até agora. Vocês têm a capacidade para atender todo o mercado nacional? Sim, sim, temos. Temos capacidade de atendimento de todo o mercado nacional. Em respiradores e em máscaras cirúrgicas, contando a tecnologia Melt Blow. Certo. Não, porque essa é uma preocupação e que sempre perguntam para nós aqui, porque no início da pandemia, que estava sendo colocado nos respiradores, né? Nós aqui já estamos acostumados a chamar de máscara, porque uma imprensa chama de máscara, nós tivemos que nos adaptar. Mas os respiradores PFF, e a gente sabia que muito era importado e até a FITESA estava vamos dizer, estava subutilizada a capacidade de produção e desviando para outras áreas. Mas acho que agora se capacitou mais e aumentou muito. E quantas vezes vocês aumentaram a produção da FITESA? De 3 a 4 vezes.
aqui no Brasil, né? Somente no Brasil. O que aconteceu quando nós tivemos quando as máscaras cirúrgicas começaram a ser importadas da China, né, nós mantivemos clientes, claro, no Brasil, que mantiveram a produção de máscaras cirúrgicas, mas não eram, né, o mesmo volume que nós tínhamos antes. E os clientes de respiradores, obviamente, a gente atendia com a demanda com a capacidade que nós tínhamos, né? Mas, além disso, o que mais nós atendíamos no mercado? Absorvedores de óleo, né, para a indústria, principalmente de petróleo, transporte, né, esses kits de contenção que todos nós temos que ter também nas nossas indústrias, né? A Ftesa fornecia toda a produção aqui no Brasil. O que nós fizemos quando a pandemia começou? Bom, vamos pensar qual mercado a gente não vai poder deixar de atender, né? Que com certeza era máscaras cirúrgicas e respiradores, né? A segunda pergunta é quais os produtos que a gente consegue atender todos os nossos clientes dentro das normas, né? Então, esse foi o primeiro passo dos nossos desenvolvimentos internos, né? A gente trocou o nosso portfólio de produtos para poder suportar o volume do nosso mercado, né? E com isso, os nossos clientes também começaram a crescer e novos entrantes começaram a aparecer. Claro que a maior parte dos novos entrantes, né, O que você eram de pensou? máscaras cirúrgicas também e já se dispersou, já voltaram para os seus negócios de veia, né? Enfim, indústrias de malharias, muitas começaram a pensar em ajudar mesmo, né, durante a pandemia. Então, se fez, inclusive, vários projetos, né, Braskem, Ftesa, com uma grande malharia para aventais cirúrgicos. Enfim, não a mesma linha que Meltblow, mas também para auxiliar o mercado de proteção contra a pandemia, né, de roupas de proteção nesse caso. Mas a gente mudou muito os nossos produtos e a gente sabia que a gente precisava continuar atendendo o nosso mercado, né, os nossos clientes aqui do Brasil. As importações estavam quase impossíveis e quando existiam eram preços inatingíveis e qualidades contestáveis, né? E foi quando nós começamos a trabalhar para ter as novas linhas de Meltblow por aqui, né? Luiz, alguma pergunta? Puxa vida, não tem perguntas mesmo. Eu acho que a sua apresentação foi muito completa e não sei todos aqui, porque todos são da área, mas eu aprendi Só que bastante. não sabe muito bem o que fazer, mas quais são as maiores... Estou tentando para a gente pensar junto aqui. As maiores dificuldades, as maiores Luiz, dores, né? O que você chegou Luiz, a refletir, a pensar? As maiores dores para o atendimento do mercado, Luiz, tu comenta? Luiz, eu acho que cortou. Luiz Arantes? Luiz Otávio? Eu acho que ele não está falando com a gente aqui, não. Talvez. Mais alguma pergunta aqui que a gente podia aproveitar a Carla, que está disponível aqui, para responder para vocês? Bom, pelo jeito não, né, Carla? Mas, Carla, como eu estava dizendo, nós aprendemos bastante. Uma outra pergunta que eu queria fazer é que você falou a respeito de vestimentas. Vocês têm uma linha para vestimentas também? Sim. Nós fornecemos tanto SMS, né? Então, tanto para aventais, de procedimentos médicos, mas eles também são usados na parte industrial, em algumas indústrias, e nós temos uma ampla linha de materiais laminados, né? Então, laminados com filmes respiráveis, com filmes não respiráveis, com filmes Você chegou a fazer barreira esse viral, levantamento? né?
Então, esses materiais podem e são já utilizados para a área de proteção industrial na Eu parte de tenho aqui, macacões. acho que dá para a gente fazer junto aqui. Deixa eu Deixa eu botar abrir aqui. ele no mudo. Não consigo. Mônica, coloca o Luiz no mudo, por favor. Não, eu estou fazendo essa pergunta, viu, Carla? Coloca o Luiz Arantes no mudo, porque acho que o fone dele estava aberto, agora ele parece que fechou. Carla, não, eu estou fazendo essa pergunta porque nós temos vários associados da área de vestimentas. Ótimo. Muitos... área de vestimentas, justamente para riscos biológicos. Nós estamos precisando da participação de vocês também nessa comissão, porque nós descobrimos que para a área de riscos biológicos as normas são muito poucas, né? E as exigências precisam ser melhoradas para poder fazer uma indicação boa para os profissionais de saúde. Então, convido você para participar da comissão de estudos também não só de PFF, de proteção respiratória, que tem uma comissão de estudos do CETEM, né, Comissão de Estudos Normativos, que é da área de proteção respiratória, e aquela de proteção respiratória, que é a Comissão de Estudos Normais. Eu gostaria que, se possível, você participasse dessas comissões para poder agregar informações e potencialidades dos produtos da FITESA. Claro, é um prazer. A gente costuma participar de comitês normativos, né? E sim, temos interesse em participar dos dois. Sempre o que a FITESA não sabe ainda, a gente trata de saber, né? Se precisa de algum teste, a gente se disponibiliza para testar, para que a gente tenha todas as certificações possíveis dentro do Brasil, né? Aqui para os nossos produtores e para os nossos produtos, digamos assim. A gente usa laboratório no mundo inteiro, mas só para que a gente garanta que a gente tenha capacidade de reação rápida para as necessidades que a gente levanta aqui dentro do Brasil. Bom, então, como não tem outras perguntas, eu quero agradecer a Carla e toda a equipe da FITESA, que eu sei que também está presente. Eu vi o Alan presente aqui, que é o que eu mais tenho contato. Eu queria agradecer a todos e espero que todos tenham gostado dessa apresentação e que tenha sido útil para que a gente melhore os nossos produtos e a proteção não só dos trabalhadores. A Animaseg sempre teve focado na proteção dos trabalhadores, mas agora acho que a gente está focado na proteção da população em geral. Então, a missão aumentou só um pouquinho, né, Raul? Só um pouquinho. Então, eu agradeço a Carla e agradeço a todos que participaram e uma boa tarde a todos. Obrigado, Carla. Muito obrigada, gente. Estamos à disposição. Um abraço. Obrigada pelo tempo de todos. Obrigado a vocês aí. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.